para essa localização, para essa região, eu vejo também na Zona Oeste que a Supervia ela não dá conta. Eu penso que você precisa criar uma ramificação da Supervia, porque, por exemplo, eu moro numa região em Campo Grande e eu levo 30 minutos da minha casa até a estação. Eu pego um ônibus da minha casa até a estação da Supervia. Só que se eu quiser sair de casa às 8 horas da noite, eu levo 2 horas e meia para chegar no mesmo local. Então, é um local que você não... O transporte rodoviário não dá conta. Você tem muito ônibus, você tem muita gente de carro, e teria alguma solução para esse problema. Tem mais alguém? Jorge, pessoal, Jorge quer dar uma palhinha, né? E nós estamos encerrando. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Boa tarde a todos e todas. Sou Jorge Borges, sou militante ecossocialista do PSOL. Enfim, normalmente o debate desse, né, a gente dirige a nossa fala ao candidato, mas como eu já sou, de certa forma, da equipe do candidato, eu vou deixar uma fala para a gente refletir enquanto movimento social, enquanto pauta de luta. 2 coisas bem rápidas. Primeiro, é essa noção de... E aí, quem pegou a primeira fala do Cossenza, bastante nítido, eu acho que isso tem que virar discurso nosso e pauta imediata de luta. O BRT, ele não é um projeto de mobilidade. Ele tem um elemento de transporte, obviamente, porque ele é a construção de vias, né, de rodovias, basicamente é uma ampliação da malha rodoviária da cidade, em alguns momentos, para atender, inclusive, uma demanda reprimida, é o caso, claro, da Transoeste, né? A gente tinha um engarrafamento que era quase que 24 horas por dia, ali naquele trecho da Avenida das Américas, e linhas de ônibus que passam por esses corredores viários. Mas, basicamente, assim, do ponto de vista do ordenamento territorial, ele não se coloca como um projeto de mobilidade, ele se coloca como um projeto de abertura ou de reabertura de fronteiras da expansão do mercado imobiliário na cidade. Isso fica muito nítido na Transolímpica, né, que liga um quase nada a um lugar nenhum, que ela começa lá na Salvador Allende, que, tudo bem, é uma avenida importante ali da rede viária do Recreio e Barra, mas ela vai parar lá em Deodoro, no meio da Avenida Brasil, que já é um caos, e assim, o que você vê de ocupação ali, de mais adensamento, que seria algum tipo de demanda reprimida, é praticamente nula, né? E passando por recortando vários bairros residenciais e áreas com um nível de ocupação bem mais baixo, inclusive muitas comunidades que estão sendo removidas, né, a mano militar, como foi na Transoeste. Ou seja, basicamente, a Transolímpica, o papel dela é trazer toda aquela vertente ali do maciço da Pedra Branca para o circuito do mercado imobiliário, e basta você percorrer ali o trajeto que está sendo construído para você ver os vários empreendimentos que já estão se colocando para aquela área. Piorando ainda mais o que já foi falado aqui, que é a situação de Jacarepaguá, né, que o adensamento, a especulação imobiliária foi tão cavalar que hoje já está uma situação de completa saturação. Um outro elemento que eu gostaria de lembrar, de trazer, e que a gente geralmente tende a discutir pouco, dado o caos que é na região metropolitana, é a situação do interior. E aí eu acho que o acúmulo do fórum tem que ser mais proeminente na discussão que eu já vi aqui em algumas reuniões que eu participei, da discussão dos trens regionais. E aí, por exemplo, região dos lagos, isso é fundamental, não dá para pensar aquela região como um simples aglomerado de municípios, aquilo ali já é uma grande conurbação, quem sabe daqui a uns 10 anos com essa história de pré-sal, aquilo ali vira uma segunda região metropolitana dentro do estado do Rio de Janeiro, e não dá para pensar essa expansão só com regulamento da Kombi e tomar as empresas de ônibus, não dá. A gente já tem que começar, enquanto movimento social, a pleitear também avanços em transporte de massas para essas regiões. E dentro dessa questão do interior, exatamente, na região serrana a gente ainda tem, ao longo da paralela à via 101, tem um resto lá de trilho que, enfim, pode ser, não sei se tecnicamente é reaproveitável, vai até Vitória, né? Mas, exatamente, mas tem uma série de estruturas no centro de Macaé, Barra de São João, até hoje tem um resto de estação de trem. Enfim, tem várias locais. Maricá, se não me engano, tem também, passa por ali. Exatamente, está completamente sucateada, mas recuperar essa perspectiva... sim, ali é o trilho, né? O traçado está preservado, é isso que eu estou... Assim, em termos de equipamento, é óbvio que teria que ser tudo novo. Mas recuperar essa perspectiva é fundamental para a gente.
e para debater esse futuro desse Estado. E o segundo elemento, ainda nessa história do interior, é acabar, assim, colocar como pauta imediata também o fim do monopólio da 1001. Né? A 1001 ela detém um monopólio de mais de 70% das linhas capital interior e de várias dessas, né, salineiras da vida, essas empresinhas que comandam o transporte local nos municípios do interior. Então, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu fiquei surpreso há pouco tempo atrás, isso no uso diário, né, que eu vou muito ali para a região dos lagos. A 1001 terceiriza até motorista, gente. Né? Quando você via lá no discurso do neoliberalismo, não, a terceirização é só nas atividades, né, periféricas, aquilo que não é atividade fim da empresa, continua com a empresa ou com o Estado, quando é o caso do Estado. Cara, a 1001 está terceirizando motorista. E naquela situação, né, o cara precarizado, o salário arrochado, a jornada de trabalho aviltante. Né, a gente teve uma sequência de acidentes aí que eu não sei se ou os acidentes diminuíram ou pararam de falar nos acidentes com os ônibus da 1001. E assim, ninguém toca nesse assunto. Né, e eu acho que é importante porque isso talvez o principal gargalo, né, da questão da mobilidade quando se fala para além da região metropolitana do Estado. É isso. Obrigado, Jorge. Então nós vamos fazer agora uma rodada final aqui com o Tarcísio. Tanta coisa. Peraí, mas eu perdi onde é que eu fiz. Não, e o bom aqui é que o debate é altamente qualificado, ele, além das perguntas, muitas propostas interessantes. Eu ia começar dizendo isso, também aprendi pra caramba aqui nesse conjunto, nessa segunda rodada aqui de questões, né? Agamenon, eu acho que você tem razão, ou seja, a gente começou o debate e tem falado isso o tempo inteiro na campanha, de que uma das funções fundamentais dessa campanha é questionar o modelo de desenvolvimento então em curso no Rio de Janeiro, ou seja, nós temos o orçamento do Rio de Janeiro, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro dobrou em 8 anos, mas isso foi para quem? Né? Eu tenho usado sempre o exemplo dos 629 milhões colocados à disposição da construção de uma fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia, e o que eu posso fazer com esse mesmo dinheiro. Né? A Jaguar Land Rover tem 629 milhões à disposição através da GRIO, num prazo de carência bem módico, né? Bem pequenininho, de 30 anos. Né? Portanto, quando eu lá tiver meus 69 anos, a Jaguar Land Rover, que é uma fábrica de automóveis populares, né? Que, portanto, contribui muito para a mobilidade, como nós queremos, ela vai, daqui a 30 anos, começar a devolver esse dinheiro. Se eu pego esse dinheiro, por exemplo, e aplico em cultura, eu consigo financiar 2.000 pontos de cultura durante 4 anos em todo o estado do Rio de Janeiro. No lugar dos 400 empregos diretos, a gente imagina que possa ter pelo menos mais uns 800 indiretos aí, tal, né, para tentar por baixo, mas no lugar, portanto, desses 1.200 empregos da Jaguar Land Rover, eu geraria por baixo, nós geraríamos 10.000 empregos nesses pontos de cultura, gerando cultura para todo o estado do Rio de Janeiro. Portanto, um sentido lógico para a gente para que a gente quer o Estado? O Estado deve servir como indutor do lucro e garantidor do lucro de uma pequena elite, uma pequena máfia, ou, na verdade, para garantir direitos. Né? Tem uma coisa que, enquanto o Jorge falava, me veio à cabeça, a gente sequer citou o arco metropolitano. Né? E é muito curioso como na propaganda do Pezão, quando ele vai falar do arco metropolitano, vão aparecendo exatamente as empresas. Né? Várias empresas, a Coca-Cola, a Nestlé, a Jaguar, acho que aparece a Nissan também, e vai aparecendo na lógica, inclusive, de que para que serve, para quem é que serve o desenvolvimento do Estado. Ali também a gente tem que parar para investigar qual vai ser o espaço de especulação imobiliária que vai acontecer no entorno ali daquela área de expansão da Baixada. E qual o transporte que vai ser? Como é que aquele arco metropolitano não vai, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, se tornar uma nova Avenida Brasil absolutamente encalacrada numa falta de mobilidade completa que está ali. Eu fiz ali o percurso esses dias para poder, inclusive, conhecer. Eu tinha que ir para Itaguaí, então peguei o Aston Luiz para pegar o arco metropolitano, trânsito nenhuma, demorei para caramba nessa história toda, mas não peguei o trânsito da Avenida Brasil, mas fiquei muito assim impressionado com exatamente esse aparente vazio, que é claramente uma área sendo preparada para a especulação empresarial, imobiliária, etc. Ali é uma área de expansão na região metropolitana, sobre a qual também a gente não está pensando essa questão da mobilidade. E aí, mais um desafio para o fórum, né? Não sei o que vocês articulam
articularam sobre isso. A respeito, a gente, por exemplo, aqui hoje não falou disso. E aí, Agamenon, a ideia da agência paralela é interessante, da gente começar a pensar, e eu acho que foi um pouco nisso, ou seja, na criatividade que a gente precisa ter sobre que tipo de instrumentos de controle social a gente vai construir sobre o próprio projeto de governo que a gente tem. Esse é um desafio para a esquerda como um todo hoje. Concordo contigo, o sistema de agências reguladoras não deu certo. Eu me lembro, inclusive, que ainda na faculdade, estudando com Sônia Mendonça, minha professora e orientadora no doutorado, em que a gente discutia a partir do Gramsci exatamente disso, como é que a sociedade civil, né, se inscreve seus interesses no aparelho de Estado, no meio desse processo da criação das agências, ela dizia para a gente, ali vai ser, antes do processo, ali vai ser um espaço privilegiado em que setores da sociedade civil, das elites, das classes dominantes, vão inscrever os seus interesses claramente ali, porque ali é um espaço importante de definição de políticas públicas. Como é que a gente faz para garantir que esses espaços não sejam sempre enredados aí nas teias do capital? Newton. Cadê o Newton? Obrigado aí, eu vou assistir, vou ler o material, não sei se consigo ler antes do dia 5 de outubro, a correria está enorme, eu não consigo nem atender telefone da minha companheira ultimamente, né? Então, assim, mas, de qualquer forma, eu acho que é um debate, eu aprendi muito lendo e etc. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem falado, e é de verdade a gente acha isso. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no Rio de Janeiro. Quando perguntam com quem é que a gente vai governar, tem muita gente nas universidades, nos espaços, né, de reflexão, nos espaços de formulação política e técnica no estado do Rio de Janeiro, que a gente acha que precisa estar junto, e aí as pessoas têm desenvolvido com relação a isso. Quero ler, inclusive, pela curiosidade histórica, nessa questão do caminho das águas, achei muito curioso nessa história. Eliomar, belíssima aula que você deu aqui também, ou seja, realmente essa eleição é muito curiosa, né? Eu às vezes tenho conversado com alguns, quando eu estou dando entrevista, e aí algumas pessoas vêm dizer assim, cara, que bom que tua campanha está aí, porque a gente quase não consegue debater. Ontem eu fui fazer um debate na Rádio Catedral, você imagina que não foi exatamente um debate tranquilo, o ambiente era devidamente hostil para quem defende, para quem é contra o ensino religioso confessional, para quem defende legalização do aborto e tal. Foi um debate difícil, estávamos só eu e o Crivella na mesa, o que complicava ainda mais as coisas, mas no meio do caminho... Oi? Ele foi lá, fomos eu e ele só, o garotinho alegou piriri, o Lindbergh estava encontrando com a Dilma, e o Pezão, a resposta dele, da assessoria dele, surpreendentemente, era admitindo que eles fizeram a opção de só ir aos debates das televisões. É assim, eu acho que eu tive escrito, eu falei, caraca, ele foi isso mesmo que ele mandou dizer, é um negócio impressionante, né? Mas o Crivella, estávamos eu lá e o Crivella, e aí um pouco antes, o Lula Vieira, vocês lembram do Lula Vieira, ele é o marqueteiro da campanha do Crivella, veio falar comigo, inclusive, dizendo isso. Que bom, Tarcísio, porque pelo menos tem alguém falando ideia nova nesse negócio, pelo menos tem alguém debatendo. E isso é um absurdo, quando o marqueteiro de uma campanha vem dizer para o outro candidato, que bom que tem pelo menos alguém falando, disputando ideia, dando uma balançada no debate político, como é que é a pobreza desta campanha eleitoral, como é que nós estamos diante de uma campanha eleitoral onde o que conta é o poderio econômico das placas nas ruas, é a quantidade de gente com as bandeiras para lá e para cá. Agora, quando você chega, inclusive, na Baixada Fluminense, em Belfort Roxo, era um negócio, dava difícil, inclusive, de desviar das bandeiras a quantidade, né, e das placas que estão aí colocadas, emporcalhando a cidade de uma coisa lógica. Para mim, as placas são uma nova forma de compra de votos. As placas, para essa galera, não tem o sentido de tornar pública a campanha. Tem o sentido, na verdade, de garantir o voto daquele cara que está recebendo dinheiro para tomar conta da placa ou para botar a placa na sua casa. Vou dar um exemplo. O filho do Cabral, né, as notícias dão conta que ele espalhou 100 mil placas pelo estado do Rio. Se só aquela pessoa que recebeu os R$50 para botar a placa na sua casa, votar nele, ele está eleito. Olha que absurdo, você compra de voto. A placa não tem mais o objetivo de fazer publicidade para fora, não. Você bota ela na janela, mas não precisa ganhar voto, só precisa votar o cara, dono da janela. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Daí eu estou cada vez mais convencido da urgência de pensar uma reforma política, e óbvio, não dá para ser reforma política com esse Congresso, tem que ser reforma política a partir do nosso processo. Então, obrigado, viu, Eliomar, aí também com relação a isso.
Eu queria lembrar uma coisa só, antes de responder as outras falas. A nossa campanha, eu tenho muito orgulho de ter feito até agora 2 videozinhos que foram para a internet, usando a animação. Fizemos uma sobre o quociente eleitoral, fizemos uma essa semana sobre financiamento de campanha. O título do vídeo é "Existe político sem rabo preso?". Esse é o título, porque a gente tem usado essa história de rabo de cavalo e não rabo preso. Essa semana deve sair um sobre mobilidade. E eu ficar muito feliz se vocês vissem, criticassem. Eu já gravei o som, já gravei o áudio, a companheira lá que faz as ilustrações está fazendo, eu não vi ainda, portanto eu não sei o resultado final, mas ia ficar muito feliz se vocês pudessem assistir, depois criticar, ou elogiar, quem sabe reproduzir. Se não quiserem reproduzir agora durante a eleição para não ser campanha para um candidato, reproduzir depois, porque acho que esses vídeos são vídeos temáticos que têm sido muito legais. Eu espero que o de mobilidade fique tão bom quanto. Bruno, cadê o Bruno? Então, eu acho que a grande questão para nós é de que as políticas precisam ser combinadas. Você precisa ter uma sequência de políticas combinadas, que de um lado modifiquem o modelo de desenvolvimento, que de outro invistam na questão dos modais de alta capacidade, na questão dos trilhos, e que, portanto, possam permitir a gente também essa questão das políticas econômicas, que diminuam essa história, né, sempre do único vetor, né, ou seja, baixar da Zona Oeste para o centro pela manhã e o contrário inverso. Nós precisamos fazer políticas combinadas disso, ou seja, que invistam na questão da função social da propriedade, da lógica da política indutora do Estado para garantia de direitos e de fomento à própria economia em cada lugar, né, inclusive que possa investir nos polos de inovação tecnológica, nos polos de produção cultural, na agricultura orgânica, na agroecologia, numa série de elementos que podem dinamizar a economia a partir de outras lógicas, inclusive da presença das próprias agências públicas, dos setores de serviços públicos nessas outras regiões. Portanto, Bruno, você também traz uma questão fundamental, ou seja, a gente tem... E isso, por isso eu começava a fala dizendo... nesta lógica de um modelo de desenvolvimento, de uma cidadania do consumo, que está inclusive na indústria automobilística e na indústria do petróleo como seus elementos fundamentais, nós estamos numa armadilha. Enquanto isso for um vetor da economia nacionalmente falando, e a importância de casar com o debate nacional, a gente continua com esse processo. O desenvolvimento continua sendo fazer fábrica de automóveis, está errado, né? Está errado pensar a partir dessa lógica, a gente precisa inverter isso tudo. Aí o Vinícius traz uma questão que é importante, né? Estatizar ou nova licitação? Eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante, que é essa de que nós não deveríamos ter todo o transporte privatizado. Eu acho que esse é um primeiro elemento. Portanto, nós não temos nenhum medo de precisar estatizar, vamos estatizar. Estatizar, inclusive, para gerar concorrência a partir da própria qualidade do serviço público. Então, a gente parte do princípio de que a gente vai ter que retomar a capacidade de planejamento e controle do Estado. Este é o elemento básico. Se para isso a gente vai precisar estatizar, a gente vai estatizar. Ora, onde é que a gente vai decidir isso? Exatamente nos conselhos, no Conselho Estadual de Mobilidade e Transportes, exatamente ouvindo as pessoas que a gente vai estar convidando para compor o governo, exatamente no processo. Que a gente precisa dar o primeiro passo, que é quebrar a espinha dorsal do controle destas empresas. Fazer auditoria e investigar a razoabilidade, a legalidade de cada um desses contratos e rompê-los onde eles precisam ser rompidos. Retomar por parte do Estado. Porque, assim, a comparação